Aqui em João 4, do versículo 46 ao versículo 54, nós vemos a história deste oficial que foi ao encontro de Cristo Jesus pedir a cura de seu filho, que estava à beira da morte. E nos dias de hoje é uma coisa mais fácil de se tratar quando se falamos aí de febre, porque existem medicamentos, existem aí também coisas médicas, procedimentos médicos de fato que curam a pessoa que está com febre. Mas no tempo de Jesus não era tão simples assim. Nos tempos de Jesus, infelizmente, não haviam remédios que pudessem curar muitas dessas enfermidades. Para nós, atualmente, são enfermidades comuns e simples de tratar. E este homem que foi ali falar com Cristo Jesus não era um homem qualquer, ele era um oficial do rei. Um oficial a serviço do rei da época ali, o rei Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Visto que o termo oficial se refere a alguém que serve a um rei. Então, esse homem, além de servir a um soberano, ele reconhece que somente Jesus pode curar o seu filho da morte. Somente o Senhor Jesus Cristo pode ali impedir que o seu filho ele vá, de fato, passar dessa para melhor, como muitas das vezes se diz, né? Mas nós sabemos também que este homem, ele reconheceu, este homem, ele se humilhou, ele foi ao encontro do Salvador Jesus. Ah, meus queridos, quantas das vezes nós nos encontramos assim também? Existem situações onde parece que o procedimento médico não pode ocasionar a cura definitiva de um mal do nosso ser. Quantas das vezes nós buscamos tratamentos, quantas das vezes nós também vamos ao encontro de algo que Deus deixou para nós, que muitas vezes a medicina assim, mas nós também podemos nos recorrer ao Senhor Jesus, e em muitos casos até, somente Ele que pode realizar de fato um milagre extraordinário, onde medicamentos, onde tratamentos médicos não são suficientes. Ah, meus queridos, existiu também um rei que ficou muito enfermo pela Bíblia, e vai nos dizer que nos últimos dias de sua vida, ele caiu doente dos pés, mas ele não buscou o Senhor. E o fim dele foi trágico. Nós, mesmo doentes, mesmo em tratamentos médicos, podemos nos recorrer da mesma forma ao Senhor. Senhor, estou utilizando aqui esse medicamento, mas eu peço ao Senhor que o Senhor use esse medicamento para me curar. Ou muitas das vezes estamos em medicamentos e não funciona. Podemos recorrer a Cristo da mesma forma. Senhor, cura-me. Foi assim que aquele homem fez estando em Cafarnaum. No versículo 47, nós vamos ver que ele, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E como nós podemos ver aqui por esta mensagem, que quando seus servos vão dizer a ele que o filho foi curado a tal hora, era uma distância longa, não era uma distância tão próxima assim, de sua casa. O que você, meu irmão, o que nós faríamos por alguém que nós amamos tanto e que necessita de uma cura ou de um socorro imediato? Será que não poderíamos até recorrer a outros recursos para ir direto àquela fonte que pode, de fato, socorrer-nos? Será que se nós ouvíssemos falar que existe um tratamento ou algo que possa, de fato, sanar uma necessidade nossa, mas que fica, por exemplo, em um outro país, será que não iríamos a este país buscar essa solução do nosso problema? Ah, meus queridos, este homem fez isso. Este homem, ele foi atrás da solução para o seu problema. E não era apenas simplesmente um problema pessoal, mas era um problema também de a quem ele tanto amava, que era um filho querido. A Bíblia não vai nos relatar se esse filho ele era um filho único, mas qual pai que não vai se sacrificar em busca de dar o bem para o seu filho que tanto está necessitando? Esse homem ele fez isso. Ele utilizou os seus recursos para poder ir atrás de uma solução. Mas o texto aqui
não vai dizer que ele colocou a sua esperança em uma solução barata, ou que ele foi atrás de uma falsa e ilusória solução. Ele não foi seguido pelo seu próprio coração, porque o nosso coração, ele necessita cada dia de transformação divina. As Escrituras vão nos dizer que o nosso coração ele é perverso, e quem pode compreendê-lo? Aquele homem, ele foi movido pelo próprio Senhor. Ele foi movido pelo próprio Deus. Ele foi movido pelo próprio Espírito Santo de Deus ao encontro da solução final, ao encontro da única solução e de fato verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele rogou ao Senhor: Senhor, venha e cura meu filho. E após ele rogar a Cristo, Jesus aqui vai lhe provar a sua fé. Jesus ele vai lhe dizer, no versículo 48, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aquele pai, ele poderia pesar em seu coração com tais palavras de Cristo e achar isso um absurdo. Porque aqui poderia ele talvez pensar, o que o Senhor está falando é uma coisa muito dura de se ouvir. É uma coisa muito dura de se lidar. Mas, meus queridos, ele está com um foco, ele está com um objetivo, e o objetivo é: socorra o meu filho querido. Por favor, dê a solução para a enfermidade que neste momento ele está sofrendo. Este homem ele vai clamar ao Senhor mais uma vez. Ele aqui, ele está se despojando de tudo que há nele. Ele não está retrucando o Senhor. Ele não está também ignorando tais palavras que Jesus Cristo disse a ele, não. Ele está atrás de algo que possa tirar essa dor de seu coração. Quantas das vezes nós temos essa dor que nunca passa, porque é uma dor que só pode ser sarada através de Jesus Cristo. Nós só podemos, de fato, reconhecer que somente Cristo pode trazer a solução para essa dor do nosso coração. Este homem fez isso. Ele rogou mais uma vez: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ah, meu querido, nós podemos fazer isso. Nós podemos recorrer a Cristo e rogar-lhe para sarar a nossa alma, a nossa vida. E Jesus, ele viu que aquele homem tinha fé, ainda que uma fé pequena, mas uma fé insistente. E por isso ele vai dizer: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ah, meu querido, quisera nós fosse tão fácil obedecer a voz divina quando diz: vá, teu filho vive. Quisera nós podermos, de fato, crer com todo o nosso coração e seguir as pegadas do Mestre. Nós só podemos fazer isso quando há transformação pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus toca na nossa mente, toca no nosso coração e nos convence das palavras de Cristo Jesus. Não há inferno que impeça isso. Não há necessidade humana ou algo que possa ser deste mundo que possa impedir as palavras de Cristo Jesus. Quando ele dá ordem, as coisas acontecem. Quando Cristo Jesus ele fala algo, o mundo inteiro se move para a realização deste algo. O Senhor, nosso Deus, é o Deus Criador. Não nos esqueçamos disso. Ele criou o mundo apenas com as palavras de sua boca. Meu querido, muitas das vezes o problema da sua alma é grande demais para ser sanada por algum procedimento deste mundo. Muitas das vezes aquilo que afeta a sua vida é difícil demais para ter uma solução tão aparente, ou muitas das vezes simples. Vá ao encontro de Cristo. Corra para Cristo Jesus. Agarre-se nessa palavra que diz: vá, o teu filho vive. Assim, nessa tarde, Cristo ele fala para nós: prossiga o teu caminho, prossiga o teu caminho em direção à vida eterna, que você verá a verdadeira alegria da tua alma.
Foi assim que aconteceu quando ele disse para aquele homem para partir, porque o filho dele vivia. E nós vemos que enquanto ele já descia, os servos dele vêm ao encontro dele. E nós vemos aqui a subida de um homem triste. E nós vemos a volta de um homem alegre. Nós vemos também, a Bíblia não relata aqui, mas nós podemos supor que aqueles servos também estavam aflitos. Mas agora vão ao encontro daquele homem com um sorriso no rosto, porque eles vão dizer que o filho dele já se sentia melhor. Será que aqueles que nos cercam, será que aqueles são mais próximos de nós, não vão ficar felizes por um bem que o Senhor assim o faz nas nossas vidas? Será que nós não nos alegramos com o milagre, com a atuação do Espírito de Deus na vida de algum parente ou de uma pessoa tão querida por nós? Sim, nós nos alegramos. Aqueles servos, eles vão ao encontro dizendo que o filho deste homem vivia, aonde a morte estava liquidando o seu ponto final. Chega o autor da vida e diz: não, não é ponto final, aqui é uma vírgula, aqui é a vida, aqui é a restauração de saúde, aqui há a transformação de vida. Glória a Deus. Nós podemos aqui, irmãos, ver que aquele homem ainda vai indagar. A que horas que isso acontece? Aquele homem ficou curioso. Ele ficou durante a vida, eu na palavra de Jesus, eu estou descendo para a minha casa, meu filho está bem. Mas que hora que isso aconteceu? E quando ele indaga que horas que isso acontece, que o filho dele se sente melhor, bom lhe dizer que é a hora sétima, que a febre o deixa. E aquele pai ali, conhecedor também das horas do dia, ele vai ver que é justamente na hora em que Cristo ele disse: vai, desce, o teu filho está bem, o seu filho vive. Meu querido, nós vemos aqui a alegria de diversas pessoas. Nós vemos a alegria daquele pai, cuja solução ele encontra em Cristo Jesus, o seu filho é curado. Nós vemos aqui os servos dando aquela boa notícia, alegre. E a Bíblia não vai dizer aqui especificamente a alegria de Cristo, mas com certeza Cristo ficou alegre, porque aquele homem creu, e não apenas ele, mas toda a sua casa, em Cristo como Salvador. Nós vemos aqui no final do versículo 53, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. De fato, há alegria no céu quando um pecador se converte dos seus maus caminhos. Há alegria no céu quando uma ovelha perdida é alcançada pelo bom pastor Jesus. Deus ele se alegra quando a alma daquele perdido tem de fato um encontro real com Cristo Jesus, onde as cadeias da morte, da destruição, que apenas cercava essa alma, tão somente agora não é mais afetada por isso, porque o autor da vida eterna, Jesus Cristo, dá a sua vida e se revela a essa pessoa. Meus irmãos, nós vemos aqui por esta mensagem que nós reconhecemos a cura física daquele menino, mas nós também reconhecemos a cura espiritual daquele homem de toda a sua casa, não apenas daquele rapaz que foi salvo, mas também de seu pai, de toda a sua casa, de toda a sua parentela. Jesus Cristo tem o poder de curar doenças, enfermidades físicas, mas ele também é poderoso para curar enfermidades da alma. Quantas das vezes nós, por boas obras, podemos pensar que somos boas pessoas, ou podemos até supor que isso é merecimento para a salvação. Não há merecimento algum para a salvação, se não for em Cristo Jesus. Se não depositarmos a nossa fé nele e cremos totalmente que ele é o Salvador da nossa vida. Prezados, as Escrituras nos dizem que nós não somos salvos por meio de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por meio da fé, pela graça de Deus. É essa condição que Deus dá para nós alcançarmos o céu e termos a cura da nossa alma. Aquele homem foi em busca da cura, da saúde física de seu filho, e volta com essa cura tanto do filho,
quanto também da cura espiritual de toda a sua casa. Agora eles têm a alegria da salvação em suas vidas. Agora eles se sentam à mesa para partir o pão cheios de alegria por terem crido no Salvador Jesus Cristo. Agora a alma deles já não tem uma vã esperança, ou até que seja que apenas partiriam dessa vida e acabaria tudo. Não, não. Eles agora reconhecem que Cristo Jesus, o autor da vida, deu a vida eterna para eles. Agora, quando eles fecharem seus olhos e morrerem, eles têm certeza da sua salvação. Será que nós temos a certeza dessa salvação? Será que nós reconhecemos Cristo Jesus como o autor e consumador da nossa fé? Ah, queridos, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente para aceitar as palavras de Cristo Jesus, porque hoje é o dia da salvação. Hoje Cristo, Ele diz a nós, crede em mim e tenham vida, vinde a mim e tenham vida. Creiam na palavra de Cristo, creiamos na palavra do nosso Salvador Jesus e sejamos também alegres e salvos como aquela família.